Vamos dar continuidade às nossas aulas sobre geometria espacial. Na nossa última aula estávamos falando sobre prisma, paramos na representação plana de um prisma, né? E na aula de hoje nós vamos falar sobre áreas de um prisma. E quando você olha o prisma, pegando novamente a figura anterior, aqui nós temos um prisma de base pentagonal. E ao se calcular a área de um prisma, nós temos três situações. A primeira dela é quando eu olho para a base. Neste caso, por se tratar de uma base pentagonal, eu teria que calcular a área da base que refere-se a um pentágono. Claro, a base, a gente viu que ela pode sofrer modificações. Ela pode ser uma base de forma triangular, ela pode ser quadrangular, pentagonal, hexagonal, heptagonal. Então, o valor dessa área vai se modificando a forma do cálculo dela de acordo com o tipo de base. Portanto, a área da base é a área da face que compõe a base. Então, se fosse um triângulo equilátero, de que forma eu calcularia essa área? Seria L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Bom, mas se fosse um quadrado, seria lado ao quadrado. Se fosse um hexágono, é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Então, isso vai modificando. Agora, além da área da base, nós temos aqui também a área lateral, que é formada pelas faces laterais. Só que você vai observar que essas faces laterais nada mais são do que retângulos. Nós sabemos que a área de um retângulo é base vezes altura, ou comprimento vezes largura. No caso do pentágono, eu teria 5 faces laterais. Portanto, eu teria que multiplicar 5 vezes a área de uma face lateral. Portanto, a área lateral é a soma das áreas das faces laterais. E por último, nós temos a área total. Neste caso, a área total nada mais é do que a área lateral mais as áreas da base. Nesse caso, você tem que a área lateral, lembrando que é a soma das área das faces, mais 2 vezes a área da base, tá ok? Então, vejamos aqui alguns exemplos. Calcular a área total da superfície de um paralelepípedo reto retângulo de dimensões A, B e C, medidas dadas em uma mesma unidade, tá ok? Então, qual seria a área total desse paralelepípedo reto retângulo? Primeiro, quaisquer pares de faces paralelas podem ser as bases do prisma. Então, eu posso pegar essa face aqui como sendo a base. No caso, eu tenho ela e tenho o que eu tenho lá atrás. Eu posso pegar essa aqui de faces da face BC ou posso pegar ela aqui atrás. Seriam também, pode ser uma base. Mas vamos considerar a base aqui como sendo a formada por AB. Então, você tem a base inferior e você tem a superior. E você vai observar que todas as faces, elas são contadas de duas maneiras, ela tem duas vezes ela, né? Se eu considero a superior, tem a inferior. Se eu considero a da frontal, tem a que tem lá atrás. Se eu considero essa outra mais lateral, você tem essa outra também. Então, a área total, neste caso, é 2 vezes AB, ou seja, se eu pego essa base inferior, formada pelos comprimentos A por B, você também tem aqui o que é formado pela essa frontal, que é AC, você também tem atrás, e tem pela formada BC, também você tem aqui atrás. Portanto, para cada face que você observa, você tem o dobro dela. Portanto, a área total é 2AB mais 2AC mais 2BC. Ou, duas vezes, colocando 2 em evidência, AB mais AC mais BC. Bom, e qual a área total da superfície de um cubo? Vamos lembrar aqui que num cubo todas as faces são iguais. E num cubo você tem 6 faces. Portanto, a área total de um cubo é 6 vezes a área de uma face. Ou seja, 6 vezes A vezes A, ou 6A ao quadrado. Lembrando aqui que todas as arestas do cubo são iguais a A. Bom, calcular a área total da superfície do prisma
hexagonal regular abaixo. Lembrando que um prisma hexagonal, a sua base é formada por um hexágono. E a gente vai observar o quê? Na planificação aqui, que você vai ter duas faces hexagonal e 6 faces laterais, nesse caso representada por A vezes H. Portanto, na minha área total, eu vou ter que calcular a área lateral. Na área lateral são 6 vezes a área de uma face lateral, ou seja, 6 vezes A vezes H. Já a área da base, a gente viu que a base aqui é um hexágono, mas no caso um hexágono regular, e a gente já viu que a área de um hexágono regular ela é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. E a gente falou que a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Portanto, a área da base é 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Ora, eu posso simplificar o 6 com 4. Simplificando o 6 com 4, você vai ter 3 vezes A ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Observe também que eu substituí o valor do lado L por A, uma vez que a medida da aresta da base aqui é A, tá ok? Mas como ele quer a área total vai ser nada mais, nada menos do que 2 vezes a área da base mais a área lateral. Ou seja, nós temos 2 vezes a área da base. Quem é a área da base? 3A ao quadrado raiz de 3 sobre 2, mais a área lateral, que é 6 vezes A vezes H. Veja que aqui eu vou poder simplificar o 2 com 2, ficando 3A ao quadrado raiz de 3, mais 6AH. Ora, eu posso colocar aqui o 3A em evidência. Se eu coloco o 3A em evidência, 3A ao quadrado raiz de 3 dividido por 3A dá A raiz de 3. 6AH dividido por 3A dá 2H. Bom, mais exemplos. Determinar a área total da superfície de um prisma triangular reto de altura 12 cm, sabendo que as arestas da base formam um triângulo retângulo de catetos que medem 6 e 8. Ora, se eu quero a área total aqui, eu vou ter que saber qual a medida de x, uma vez que a área lateral seria formada pelas 3 faces, de medidas 6 por 12, 8 por 12 e x por 12. A base é um triângulo retângulo de medidas 6 por 8. Daria para calcular facilmente, mas vejamos. Como a base ela é triangular, a área da base, de forma bem simples, é a área do triângulo retângulo, ou seja, de medidas 6 por 8. Ou seja, a área da base é a área do triângulo retângulo 6 vezes 8 dividido por 2. Daqui dá 48 por 2 dá 24. Já para o cálculo da área da lateral, eu preciso descobrir 15x. Mas veja que nesse triângulo você tem as medidas 6, 8 e x, onde x é a minha hipotenusa e 6 e 8 são os meus catetos. Posso ter aqui o triângulo retângulo, onde posso utilizar Pitágoras. Se eu posso utilizar Pitágoras, você tem que a hipotenusa ao quadrado x é igual aos catetos ao quadrado, 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. E lembre-se aqui que 6 ao quadrado é 36, 8 ao quadrado é 64, cuja soma dá 100. O número que eu quero ao quadrado, que é igual a 100, é 10, pois 10 ao quadrado dá 100. Feito isso, agora eu posso calcular a área lateral. Basta multiplicar cada uma das medidas da base por 12. Ou seja, você tem que vai ser 6 vezes 12, mais 8 vezes 12, mais 10 vezes 12. Você vai ter aqui 72, mais 96, mais 120, cujo valor vai dar 288. Como ele quer a área total é a soma da área lateral mais 2 vezes a área da base. A área lateral é 288, a área da base é 2 vezes 24. 2 vezes 24 dá 48, com 288, 336. Portanto, a área total da superfície do prisma é 336 centímetros quadrados.
Bom, os exemplos não param, vamos continuar. Determinar a área total da superfície do prisma oblíquo de base quadrada representada ao lado, sabendo que suas faces laterais são congruentes. Bom, vamos lá. Primeira coisa, se a base é um quadrado, está simples de descobrir qual é a área da base. A área da base é o lado ao quadrado, ou seja, 10 ao quadrado, cujo resultado vai dar 100. Para cálculo da área lateral das faces, vamos obter a altura H, tá ok? Neste caso, se você destacar aqui essa medida 60, você tem que, essas medidas aqui, ó, ela vai ser 30 por H. Portanto, você vai formar aqui um triângulo retângulo de medidas 30, que é a minha hipotenusa, de altura H, e o ângulo formado aqui 60 graus. Se você observar, 60 graus é oposto ao lado H. Ou seja, você pode ter o seno de 60 graus, que é o cateto oposto a H, dividido por 30. Então, o seno de 60 é H sobre 30. Só que a gente sabe que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, igual a H sobre 30. Simplificando 2 com 30 dá 1 sobre 15, dá 1 e 15, desculpe. Ficando H vezes 1 dá H, 15 vezes raiz de 3, 15 raiz de 3. Bom, só lembrando aqui, ó, eu vou até simplificar aqui. Vou pegar aqui o pincelzinho. Ó, aqui eu vou simplificar tudo por 2, dá 1 e dá 15. Isso faz a regrazinha de 3, 1 vezes H dá H, 15 vezes raiz de 3 dá 15 raiz de 3. Bom, continuando, você tem nesse caso que a área lateral, como ele falou, que as faces laterais são congruentes, você teria que a área da face seria o quê? 4 vezes 10 vezes 15. Portanto, total de 600. Ok? Bom, e a área total seria a área lateral mais 2 vezes a área da base, ou seja, 600 mais 2 vezes 100. Ou, aqui, desculpa, aqui é 600. Um errozinho aqui, não tem? Essa área lateral aqui, ela foi cometido um pequeno erro, tá? Não é precisamente, que aqui vai ficar 600 raiz de 3. E aqui vai ficar 600 raiz de 3. Se ele dividir tudo por 200, vai dar 1 mais 3 raiz de 3. Cometi um pequeno errozinho na hora de concluir a questão, ok? Mas aqui também tem um pequeno erro. Seria 200 vezes 1 mais 3 raiz de 3. Vamos fazer esta pequena correção. Ok? Então, vamos dar prosseguimento. Bom, com relação ao volume de um prisma, eu vou dar uma paradinha. Eu deixo para a gente continuar na nossa próxima aula. Lembrando que há as atividades que vocês podem estar respondendo. Espero que vocês estejam tentando responder. Caso não estejam conseguindo, tire suas dúvidas. Na próxima aula, a gente vai estar concluindo esse conteúdo, falando sobre volume de um prisma, tá? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você tem gostado, dê o seu like lá no nosso canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E até a próxima aula.